Pessoal, na última vez que a gente conversou sobre polo aquático, eu falei com vocês sobre análise de jogo. E a intenção agora não é analisar as partidas, né? Não é analisar os jogos, um campeonato. É a gente falar da possibilidade da gente fazer estudos, da gente tomar algumas medidas, pensando talvez mais no processo de treinamento, como ferramenta de acompanhamento do treinamento. Eu vou apresentar para vocês só três estudos, então a apresentação ela é breve. Antes disso, eu queria que vocês entendessem o seguinte: a maior parte das vezes, e isso ainda acontece bastante, o processo de treinamento no polo aquático é muito focado naquilo que se tem como conhecimento na natação. Então, por vezes, se desconsidera a complexidade envolvida na partida, a complexidade envolvida na interação entre os jogadores, e isso muitas vezes não é levado para o processo de treinamento. Então os atletas treinam até grosso modo, né, de maneira dissociada, de maneira independente, muito preocupados com a parte física, com o condicionamento físico, mas na hora que eles vão para uma partida, além dessa necessidade de comportamento físico, esse comportamento físico ele tem que estar associado, ele tem que ser manifestado em conjunto com uma manifestação técnica e uma manifestação tática. Mas como se tem essa, e isso não muitas vezes não é treinado, a ênfase é dada à parte física. Mas, como muitas vezes isso acontece no processo de treinamento, se a gente pegar os estudos mais antigos de polo aquático, até os estudos mais atuais, eles acabam refletindo essa mesma condição, ou seja, se avalia uma condição técnica de maneira ou física de maneira dissociada da condição de jogo. E vocês perceberão que muitas vezes esses testes sequer utilizam, por exemplo, a bola, sequer envolvem tomada de decisão. E vocês vão entender por que, então, no final, vou apresentar a proposta de um teste que eu elaborei durante o meu doutorado, para que vocês entendam, então, o porquê da gente tentar pensar os esportes coletivos realmente de maneira mais complexa e os testes também seguirem essa mesma proposta. Então, esse primeiro artigo é um artigo relacionado à impulsão vertical na água. O argumento da utilização desse teste é porque essa necessidade de deslocamento vertical, né, para cima, ela é importante para os goleiros, né, inclusive os saltos para cima e para as laterais principalmente. É importante para os jogadores de defensores, porque eles têm que tentar bloquear ou pelo menos fechar uma parte do gol para poder facilitar a defesa do goleiro. Então pode ser que ao invés do defensor, ao invés de ele ficar acompanhando o movimento das mãos do atacante, ele bloqueia uma parte do gol e deixa outra parte do gol aberta, onde possivelmente o goleiro vai ficar. Ou ele pode acompanhar a movimentação do atacante, né, quando ele está fintando a bola, para poder tentar realmente bloquear a bola e não defender o gol. Mas de qualquer maneira, ele precisa ter essa capacidade então de alcançar a maior distância, a maior altura, desculpa, vertical possível, para que ele bloqueie e ele ajude na defesa. Nas discussões que a gente fez da outra vez relacionadas à análise de jogo, uma das capacidades que as equipes de melhor desempenho têm em relação às equipes de pior desempenho é justamente essa capacidade defensiva. E quando a gente fala em capacidade defensiva, não significa só necessariamente o bom desempenho do goleiro, mas o bom desempenho de todo o processo de defesa para que muitas vezes a bola sequer chegue no goleiro. Por outro lado, os atacantes também eles têm que alcançar a maior distância vertical possível para que eles consigam muitas vezes fazer esse ataque por cima da defesa. Esse é um movimento muito frequente no polo aquático e por isso então a necessidade do teste. Se vocês quiserem procurar na internet, né, nas bases de dados aí, artigos relacionados a esse assunto, eu coloquei as palavras-chave e vou fazer isso para os três artigos. Essas palavras-chave são palavras-chave que o próprio autor utilizou, tá bom? Não é o caso de eu ter lido o artigo e ter trazido aqui palavras que eu considero importantes. São palavras que o próprio autor colocou no artigo dele no processo de submissão. Então, o teste consiste justamente nessa ideia de você fazer deslocamentos verticais, deslocamentos para cima, para poder alcançar a maior altura vertical possível. Aí tem autores que trazem, que é esse caso, né, de fazer esse salto vertical dentro da água 3 vezes, dentro dessa posição, ou partindo dessa posição que eles chamam de posição básica de flutuação, onde você fica com as duas mãos dentro da água, a água está mais ou menos na altura do seu queixo, você faz os movimentos de pernada, que é aquele movimento egg beater, a sustentação com as mãos, e quando você quiser,
Então não tem nenhum estímulo externo. Quando o atleta quiser, ele faz o salto vertical para cima. Outras variações que não estão aqui nesse estudo consistem. Aí eles perceberam depois, poxa, mas nem sempre o atleta realiza o salto vertical com as duas mãos dentro da água. Se for um jogador defensor, ele pode estar com uma das mãos para cima. Então, opa, vamos testar a impulsão vertical dentro da água, estando o atleta fazendo a movimentação das pernas com as duas pernas, com uma só das mãos e a outra mão já fora da água. Opa, pode ser às vezes também que ele esteja com as duas mãos fora da água. Então tem variações na realização dessa impulsão vertical. De qualquer maneira, a ideia é basicamente essa. A gente tem uma marcação, uma tábua do lado de fora com marcações em centímetros. O atleta fica próximo dessa marcação, o desempenho dele está sendo filmado e ele vai saltar vertical, tentando alcançar a maior distância possível, como se fosse o teste de impulsão vertical que é feito fora da água. Depois, por meio da filmagem, a gente consegue perceber onde o atleta realmente tocou e a gente vai falar ali qual foi a altura que ele alcançou. Uma outra maneira de medir essa impulsão, esse salto vertical dentro da água, seria o atleta ficar sem essa marcação, sem essa tábua e essa régua. Ele vai fazer a impulsão vertical para cima, vai fazer o salto e a gente filma esse movimento. Mas antes dele ter começado o teste, a gente coloca uma medida de referência do lado dele, geralmente uma marcação de 1 metro, como se fosse um cabo de vassoura, tá bom? Uma referência qualquer, com uma distância conhecida. Então a gente sabe que ele, por exemplo, tem 1 metro. O atleta faz a impulsão vertical, ele não precisa tocar em lugar nenhum, só faz a impulsão para cima, alcança a maior distância possível. E depois lá no software de análise de movimento, como o Kinovia, a gente sabe a altura exatamente que ele alcançou, o quanto que o corpo dele saiu da água. Então existem basicamente essas duas maneiras de se medir esse salto vertical. Existe a proposta também, assim como é feito no teste de impulsão fora da água, da gente conhecer a envergadura, conhecer o tamanho do braço do nadador e depois subtrair esse tamanho de braço da distância total alcançada. Isso é importante porque um atleta que tem uma envergadura maior possivelmente vai alcançar uma altura maior. E isso não significa necessariamente que ele tem uma capacidade de salto mais elevada. Então, por isso, essa sugestão da gente depois retirar o comprimento do braço para poder ter ideia dessa altura total alcançada. Como disse para vocês, a maior parte dos testes eles não levam em consideração as condições de jogo e são testes isolados. Então, a proposta desse outro estudo aqui era justamente propor alguns testes isolados e depois combinar alguns desses testes para poder perceber se são os testes isolados ou os testes propostos em combinação que têm melhor relação com o nível de desempenho dos atletas. Então aqui as palavras-chave, como eu disse para vocês, então eles têm dois grupos de testes, os testes isolados e os testes combinados. Esse primeiro teste aqui é o teste de velocidade de arremesso. O atleta fica na frente do gol e ele vai fazer o arremesso para o gol na maior velocidade possível, né, a bola. O avaliador fica atrás do gol com equipamento, com radar, para poder medir essa velocidade de arremesso. Pode ser que o arremesso possa ser feito para o gol de uma maneira geral, pode ser que a gente crie áreas específicas. Então, além de a gente estar avaliando a velocidade do arremesso, a gente pode estar, até certo ponto, avaliando a precisão na realização desse chute, na realização desse arremesso, o que pode já diferenciar um jogador e outro. Isso é importante porque, às vezes, um jogador, né, um indivíduo, mesmo que ele não tenha uma técnica muito boa, ele pode ser extremamente forte e arremessar essa bola para o gol com extrema velocidade. Mas isso não vai necessariamente torná-lo um bom jogador de polo aquático. Então o ideal é que o atleta tenha velocidade, força no arremesso, mas ao mesmo tempo também precisão. Geralmente os testes propõem aí que seja realizado 3 repetições. Nesse caso aqui são 3 repetições e se considera o melhor desempenho. Alguns testes a gente tem como referência não o melhor desempenho, mas a média, ou se desconsidera o pior, o melhor desempenho. Aí depende da proposta do estudo, depende do argumento que o autor utiliza para isso. Então, essa aqui é a proposta desse arremesso a gol. Eu estou em pé aí do lado esquerdo, de boné vermelho. Quem está sentada é a Camila. Ela fez o mestrado dela na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela estava no Rio nessa época para poder fazer as coletas. Essa piscina aí lá é a piscina do Botafogo, tá bom?
O Ângelo é o treinador que está sentado lá do lado esquerdo. Então essa é a ideia do teste. O atleta está em frente ao gol, ele vai arremessar o mais rápido possível, né, o mais veloz possível para o gol, e a gente consegue medir a velocidade dele de arremesso. O problema desse teste, como eu disse para vocês, por isso que os autores classificaram esse teste como um teste isolado, é que, apesar disso ser importante, percebam que ali ele não tem um goleiro, ele não tem nenhum defensor dificultando o posicionamento corporal dele dentro da água, influenciando na maneira como ele vai saltar ou não. Então, um teste que mede uma condição isolada. Será que esses atletas que têm a melhor velocidade de arremesso numa condição isolada seriam necessariamente os melhores atletas também numa condição de jogo, né? Aí ele pode realizar o arremesso da maneira que ele quiser. Geralmente se realiza o arremesso por cima da cabeça. Mas numa situação de jogo pode ser que ele tenha que fazer um arremesso mais lateralizado, ou um arremesso às vezes de costas para o gol, onde é lógico que a velocidade do arremesso ela é importante, mas talvez a inteligência, a percepção e a capacidade de variação para realizar o arremesso seja tão importante quanto a velocidade do arremesso propriamente dito. E essa aí que é a grande diferença, se a gente for pensar nos esportes coletivos, fazendo a comparação principalmente com a natação, né? Onde as situações geralmente são mais fechadas. A proposta desse teste aqui já é avaliar a precisão do passe. Então eles colocam um arco que tem ali 85 centímetros de diâmetro, que está posicionado a 8 metros do jogador de polo aquático. O argumento desses 8 metros é porque geralmente é a maior distância que pode ser realizada de um arremesso dentro da partida, né, entre os jogadores. Então isso é bacana de vocês entenderem. Então tem um argumento do porquê os 8 metros, né? Mesmo que você não vá estudar polo aquático, toda vez que a gente utiliza alguma característica na nossa metodologia, a gente tem que tentar criar uma referência no porquê daquilo. Por que 6 metros? Por que 8 metros? Por que nadar 20? Por que descansar? Tem um teste que é assim, são 7 tiros de 20 metros a cada 17 segundos. Aí você pensa assim, pô, por que 6 tiros? Por que 17? Ah, porque geralmente a cada 17 segundos acontece um ataque no polo aquático feminino. Então é bacana que a gente tenha essa preocupação. Então, por mais que isso seja um teste isolado, que essa proposta seja de um teste isolado, percebam que eles têm essa preocupação de tentar aproximar o máximo possível a condição de jogo. Então, 8 metros, por causa disso, seria possivelmente a maior distância de um passe feito no polo aquático. Por outro lado, a crítica que a gente pode colocar aqui mais uma vez é que não tem nenhum adversário, tá bom? Possivelmente numa partida você não consegue fazer esse passe alto, né? Porque possivelmente alguém vai interceptar a bola no meio do caminho. O passe tem a tendência de ser mais forte, mais reto. E aqui não tinha essa preocupação. A preocupação era única e exclusivamente da maneira que você quisesse, que você conseguisse acertar a bola dentro do arco. E a ideia era que o atleta repetisse isso 3 vezes seguidas. Então, mais uma vez, aí o teste foi realizado 3 vezes. E o desempenho era através, ou por meio, né, do tempo necessário para ele fazer 5 arremessos com qualidade. Ele acertar os 5 arremessos. Então, ele podia fazer 30 arremessos. O tempo seria quando ele terminasse de fazer o quinto arremesso corretamente. Fez 5, parou. Então ele pode ter feito só 5 arremessos, pode ter feito 6, pode ter feito 7. Então só eram contados os arremessos considerados corretos, arremessados dentro do arco, e depois era considerado aí o melhor desempenho como referência para o desempenho. Nesse teste aqui, a proposta já era nadar 20 metros com cabeça alta, que é uma proposta que geralmente acontece principalmente nas situações de contra-ataque, ou até numa situação de ataque em velocidade, onde os nadadores nadam com a cabeça para fora da água, apesar de terem que nadar em velocidade, porque ele precisa saber o que está acontecendo na partida. Se a gente estiver falando de jogadores que jogam mais pela lateral, geralmente o goleiro ele faz um passe longo para esses jogadores da lateral, então ele precisa estar com a cabeça fora da água para poder acompanhar também o que o goleiro está fazendo, para poder receber a bola e iniciar o processo de contra-ataque. E da mesma maneira, os outros jogadores, mesmo que necessariamente não recebam a bola, eles têm que saber o que está acontecendo para que eles possam se posicionar da melhor maneira possível, dar a opção de receber o passe e continuar a situação de ataque, né, e não perder aquele ataque ou aquele contra-ataque. Da mesma maneira, são feitas 3 repetições, se mede o tempo para poder nadar esses 20 metros,
e depois a gente tem aí como referência de desempenho o melhor tempo, a melhor velocidade. Esse teste aqui já é um teste de mensuração da força com o dinamômetro. Então, utilizaram um equipamento parecido com o que a gente ganhou aí, que a gente já discutiu várias vezes no nosso grupo de pesquisa. Então, quem sabe também daqui a algum tempo a gente possa utilizar o equipamento de nado atado para poder medir a força de realização de egg beater de jogadores de polo aquático. Aqui a proposta era avaliar essa força produzida pela pernada. Tem propostas que mensuram essa força na horizontal, então o nadador fica fazendo como se fosse uma pernada de peito, segurando uma prancha. Aqui a proposta é medir essa força por meio do deslocamento vertical. E tem estudos que fazem inclusive essa comparação. Será que os atletas que conseguem produzir mais força para frente necessariamente são os atletas que conseguem produzir mais força para cima? Essa correlação ela não é tão alta, não é tão perfeita assim, porque a pernada de peito não é a pernada de egg beater, são pernadas parecidas, mas a pernada em si não é a mesma. Legal, então apresentei para vocês a proposta de alguns testes isolados e o que eles começam a fazer agora? Eles começam a combinar esses testes. Então aqui eles pegaram o seguinte, tem a situação da pernada em egg beater e depois um teste de velocidade, que é o teste de 20 metros. Então o atleta tinha que executar 20 segundos de pernada em egg beater e depois fazer os 20 metros de nado em velocidade. Guilherme, da onde eles inventaram 20 segundos, de onde eles inventaram 20 metros? Na verdade, se basearam nas situações de jogo. Então, se a gente for pensar ali numa situação de ataque ou numa situação de defesa, os atletas têm uma tendência de ficar ali, o ataque é de 30 segundos, os atletas têm uma tendência de ficar algo ali por volta de 20 segundos fazendo essa pernada em egg beater, seja só para manter o corpo parado, né, se sustentando ou fazer deslocamentos laterais, e pode ser que a qualquer momento ele tenha que fazer esse deslocamento em velocidade para um ataque ou para um contra-ataque. Por isso, então, essa ideia de fazer antes do teste de nado a pernada em egg beater. E o tempo, então, o desempenho nesse teste é medido pelo tempo necessário para poder percorrer os 20 metros. Em princípio, há uma tendência de que o desempenho aqui seja levemente inferior do que o desempenho quando você só faz o teste de 20 metros, em função dessa leve fadiga que é proporcionada ou gerada pelo estímulo de egg beater. A proposta desse outro teste combinado é fazer o nado em velocidade de 20 metros, depois o salto vertical. Aí a gente já está pensando ao contrário, né? O atleta foi para uma situação de contra-ataque ou de ataque, ele se aproximou do gol adversário, ou é um jogador de defesa, e pode ser que ele tenha que fazer algum salto vertical para poder fazer o arremesso, ou para poder prejudicar, tentar defender ou dificultar o arremesso do jogador da equipe adversária. E o desempenho, então, é medido por essa capacidade de saltar verticalmente na água. Uma coisa que eu esqueci de falar para vocês, há muitos anos atrás eu tentei fazer essa régua para poder medir o salto vertical, e isso não é uma tarefa muito simples. Na época eu peguei uma prancha de EVA e coloquei as marcações ali, tipo com uma fita durex colorida, ficou bonitão. Mas na hora que a gente coloca na piscina, precisa estar muito bem fixado, porque quando o atleta salta, ele salta e dá um tapa na régua, né, para poder alcançar essa distância vertical. E acabou que foi estragando, a tábua não ficava bem presa, ela girava toda hora. E eu já vi uma outra feita especificamente para isso, ela é bem fixada, e são outros 500. Então, se a gente for pensar em fazer um estudo com essa característica, realmente fazer um material com qualidade para que a medida, para que a referência também tenha qualidade. A proposta agora aqui já é fazer o tiro de 20 metros e depois medir a velocidade de arremesso, mais uma vez pensando nessa ideia, principalmente de um ataque ou de um contra-ataque, onde o atleta ele tem ali certa fadiga em função da realização do nado em velocidade e depois ele tem que fazer o arremesso para o gol na maior velocidade possível. Mais uma vez percebam que apesar dessa preocupação ou dessa intenção dos autores de tentarem trazer para os testes situações combinadas baseadas no esporte, na competição, na complexidade do jogo, a gente precisa concordar que por mais que eles tentem combinar esses testes, isso não representa necessariamente uma situação de jogo. Porque aqui ele vai nadar em velocidade, mas ele já sabe que a bola está lá na frente.
Ele vai arremessar para o gol sem ter goleiro, sem ter nenhum tipo de adversário, então isso tudo pode complicar a situação do arremesso. Existem estudos que na hora do arremesso o atleta já parte com a bola na mão dele. Aqui nesse estudo eles medem a velocidade de arremesso nessa situação, né? O atleta está com a bola na mão, vai arremessar para o gol. Tem uma outra situação que a bola está flutuando na água e ele vai ter que levantar a bola e depois fazer o arremesso. E tem uma outra condição ainda onde ele recebe a bola, o passe de um outro jogador para depois fazer o arremesso. Aí tem estudos que esse arremesso que foi precedido, que foi seguido de um passe, o atleta arremessa direto para o gol, e tem estudo que ele pode ou tem que fazer ali 2, 3 ou 4 fintas. Fintas são esses movimentos que os jogadores fazem com as mãos, com a bola fora da água, para poder tentar enganá-lo, ludibriar o adversário. A proposta dessa outra combinação aqui já foi medir a velocidade com a precisão de passe. Então, mais uma vez, a mesma ideia. Fez lá um ataque ou um contra-ataque. Depois, esse jogador vai ter que fazer passe para a sua equipe para poder tentar colocar o atacante, o jogador, numa situação de favorável, né, que justifique a realização do arremesso para não estar rifando a bola, perdendo a bola. E eles querem medir então a precisão do passe com aquela mesma proposta, o tempo necessário para poder fazer 5 arremessos certos, acertar 5 arremessos dentro do arco. E mais uma vez a crítica é, apesar de ser uma situação que acontece no jogo, parecida com essa, a gente não tem adversários, não tem nada que dificulte a realização do passe. De uma maneira geral, antes de falar do próximo estudo, eles perceberam aqui que os jogadores que realmente têm melhor desempenho, eles conseguem ter um melhor desempenho nos testes combinados em comparação com jogadores de pior desempenho. Então, quanto mais complexo for o teste, seja porque ele é combinado ou porque ele envolve mais capacidades cognitivas, técnicas e táticas, ele consegue discriminar melhor os melhores dos piores jogadores. E isso que a gente geralmente quer quando a gente pensa num teste físico-motor. Agora eu vou fazer um resumo para vocês de 3 estudos que eu publiquei na época do meu doutorado, quando a gente propôs esse teste aí chamado de teste funcional de desempenho da agilidade. Então são esses 3 estudos que foram publicados com essa proposta, né? Foi um teste que ele foi criado, então a gente teve que passar por um processo de validação, de mostrar que ele era sensível, que ele diferenciava atletas de diferente desempenho. O teste ele é extremamente simples, ou pelo menos hoje ele se mostra extremamente simples, porque para chegar nessa versão final dele foi extremamente complexo. A proposta é que a gente tenha um quadrado que ele vai ficar flutuando dentro da piscina com auxílio desses materiais. Nessa versão aí tem pedaços de macarrão que eu coloquei o cano de PVC que forma um quadrado de 3x3, mas eu já usei também isopor, macarrões maiores, né, para poder dar maior flutuabilidade. E nas extremidades desse quadrado, dessa área de avaliação, a gente tem 4 arcos. Esses arcos são importantes porque dentro desses arcos vão ficar em cada um deles uma bola de polo aquático. Se a gente não tivesse esses arcos, a bola ia sair, né, ia se deslocar para um outro local e a gente não queria que isso acontecesse, porque o atleta, quando se desloca dentro dessa área, para poder comprovar que ele chegou em uma das extremidades, ele tem que justamente retirar essa bola que está flutuando. O bacana do teste é que, como eu disse para vocês, essa é a versão final, mas no início a proposta que eu fiz era alguma coisa parecida com a posição ou o posicionamento que os jogadores assumem quando estão fazendo um ataque. Não sei se vocês lembram mais ou menos isso no polo aquático, talvez seja parecido aí com o handball, só que no polo aquático há uma tendência de ser essa meia-lua ainda maior. E eu pensei justamente num teste que tivesse essa característica. Cheguei a fazer um estudo piloto, fizemos alguns testes, só que não ficou da maneira que eu considerava aí a mais adequada, e a gente chegou nessa versão. O que eu posso dizer que esse teste, que esse estudo ele tem de diferente? É aquela justificativa, aquele argumento que eu utilizei no início da minha apresentação. Todos os testes que eu apresentei para vocês e todos que eu apresentaria são testes que a gente considera como fechados. São testes previsíveis. Então o atleta ele começa o teste sabendo exatamente tudo que vai acontecer durante o teste. Então fica teoricamente mais fácil dele apresentar um melhor desempenho. E a gente precisa de testes que se aproximem de uma condição de jogo, onde há imprevisibilidade do que vai acontecer,
para que não só a parte física e a parte técnica, mas a parte cognitiva, a parte de percepção, de atenção sejam levadas em consideração também. Então, se a gente tem aí, por exemplo, testes, como eu falei, os testes de 6 ou 7 de 20 metros, testes só de 20 metros, de arremesso ao gol, tudo isso são testes previsíveis. Eu posso ter, às vezes, um nadador que consegue nadar os 20 metros muito mais rapidamente do que um jogador de polo aquático, mas isso não significa que ele seja um bom jogador de polo aquático, não significa que ele terá um bom desempenho se ele for pro polo aquático, porque ele não sabe quais são as ações táticas, as ações motoras que são necessárias para o jogo. Então a gente tem aí a área de avaliação e o teste começa mais ou menos com essa característica. O jogador que está sendo testado, ele fica dentro do quadrado e nós temos 4 jogadores que estão nas extremidades que auxiliam na realização do teste. Tem um estudo que foi publicado esse ano que cita, entre outros estudos, que cita o teste funcional de desempenho da agilidade e ele faz uma crítica ao teste para poder justificar a necessidade de realização ou de proposição de um novo teste, que é o que ele apresenta, e depois eu vou tentar argumentar sobre isso. Percebam aí que eu já utilizei uma proposta diferente para poder manter o material flutuando, né? Que são esses materiais de isopor. E teve um mestrando na Universidade do Porto, que avaliou atletas de polo aquático jovens, que propôs o teste lá também. Ele utilizou outra maneira para poder colocar o material em flutuação. Isso não tem problema nenhum. A proposta é que o material tenha 3x3, tem um diâmetro específico desses arcos que estão na extremidade para que a gente mantenha o padrão do teste. Acompanhando as letras, então, pessoal, a gente consegue perceber o que acontece. A proposta é: o atleta que está sendo avaliado está dentro da área de avaliação com uma das mãos sobre a bola do mesmo lado que ele se encontra. Então, na imagem aí caracterizada pela letra A, né, o atleta sendo avaliado, ele está lá na extremidade superior, ele está com a mão esquerda dele sobre a bola. E tem um atleta que está para o lado de fora que já está com a bola na mão dele. Quando o atleta, eu não dou o início ao teste, né? O avaliador não inicia o teste. Quando o atleta que está dentro do quadrado, que será avaliado, ele considera um momento adequado, ele tira a mão dele da bola e se direciona para o centro do quadrado. Quando ele tira a mão da bola, o atleta que está com a bola do lado de fora, ele vai fazer um passe que obrigatoriamente tem que ser cruzado. Então ele vai fazer o passe para o jogador que está na frente dele. Então olhem aí, por favor, a situação da letra A, que o passe ainda não foi feito. A letra B, o atleta avaliado está no meio do quadrado e o passe está sendo feito em direção do atleta do lado oposto. Ó, que na letra C a gente já percebe que a bola chegou na mão dele. Esse atleta que recebe a bola, ele pode fazer o passe para o jogador que está à esquerda dele ou à direita dele. A gente não combina isso, então isso que caracteriza o teste por ser um teste imprevisível. E esse atleta, todos os atletas que recebem o passe, eles não podem fazer finta, porque senão não ia ter como ter critério de comparação. O atleta tem que receber o passe e na mesma hora fazer um próximo passe. Então perceba na letra D que o atleta realizou o passe para a esquerda dele. O atleta que está no centro, que está sendo avaliado, ele tem que se deslocar ou ele tem que saltar exatamente para o mesmo lado e retirar a bola que está flutuando dentro desse arco, que é o que a gente percebe aí na letra E. Esse atleta que está no vértice esquerdo, ele vai realizar um novo passe, seja para a esquerda ou para a direita dele, e o atleta, mais uma vez, que está sendo avaliado, que está no centro, vai se deslocar e retirar a bola. Quando ele retira essa segunda bola, a gente para o tempo do teste e o teste interrompeu. O que a gente percebe aqui? Que os atletas que têm melhor desempenho, eles conseguem olhar para o adversário e, em função da experiência que ele tem, eles conseguem estimar para onde possivelmente o passe será feito. Se eu consigo olhar para o meu adversário e a partir das pistas corporais que ele passa para mim sem ele perceber, se a partir dessas pistas corporais eu consigo tentar entender o que vai acontecer, eu consigo tomar uma decisão mais rápida. Se eu consigo tomar uma decisão mais rapidamente, eu consigo possivelmente ter uma superioridade de desempenho em relação ao meu adversário. Então a gente percebeu isso, que os atletas que têm melhor desempenho no teste são os atletas mais experientes, são os atletas mais velhos.
Além disso, os atletas mais experientes e mais velhos tendem às vezes a ser maiores. Isso faz com que, quando eles têm que tirar a bola da extremidade, ao invés deles nadarem, eles saltam. A capacidade de impulsão dentro da água é tão grande que ele não nada. Esse atleta aqui, ele nadou. Ó. Se a gente for reparar, ele nada para poder se deslocar para as extremidades. Os atletas melhores, eles saltam. Então, com um salto, ele consegue alcançar numa extremidade, tira a bola, e com outro salto, ele consegue alcançar uma outra extremidade. Então, a gente tem aqui a imprevisibilidade, porque ele não sabe para onde o teste, para onde o passe, desculpa, será feito. E, além disso, ele tem que o tempo inteiro manter a visualização de onde a bola, para onde a bola está indo. Foi interessante porque a gente avaliou alguns atletas mais jovens, ainda em processo de formação, e muitas das vezes, quando ele ia se deslocar de um lado para o outro, ele colocava o rosto dentro da água. Quando ele levantava o rosto, ele não sabia o que estava acontecendo, parecia que ele estava em outro planeta. Aí o treinador falava assim: Eu já falei para você que não tem que afundar o rosto na água. Eu pensei, né? Pô, bacana, a gente está repetindo uma situação de jogo, inclusive o próprio erro do jogador. E até pela fala do treinador, ficou claro para mim que aquilo realmente acontecia numa situação de jogo. Então imagina que aquela equipe, né, aquelas crianças estão fazendo uma situação de ataque, crianças estou falando assim, 12, 13 anos, tá bom? Eles faziam uma situação de ataque, quem estava com a bola ficava com o rosto fora da água, conduzindo a bola, e às vezes o outro colega que podia receber um passe estava nadando com o rosto dentro da água. Quando ele levantava a cabeça, a equipe dele já tinha perdido a bola, já estava acontecendo um contra-ataque, e ele não tinha se atentado a isso. Então o teste representa essas situações. Em função dessa característica de imprevisibilidade do teste, é importante que o número de familiarizações seja grande. A gente no início pensou em 2 ou 3 familiarizações e percebemos que não dava certo, porque 2 ou 3 é o que geralmente é sugerido na literatura. E a gente foi então medindo, o atleta fazia 1, 2, 3, 4, 5 familiarizações, e a gente percebeu que o desempenho só não alterava a partir de 5 familiarizações. Então, em 2 ou 3, o desempenho ainda melhorava porque ele estava aprendendo o processo de realização do teste, ou então ele nem conseguia terminar o teste porque ele errava. Então, essa repetição, essa aprendizagem do teste é importante para que ele faça o teste com qualidade e é importante para que ele termine o teste. Então, a proposta é que num dia o atleta passe pela familiarização e no dia seguinte ele pode realizar o teste. E a sugestão que a gente propôs que foi que ele realizasse o teste 3 vezes, mantendo aí 3 minutos de descanso entre cada uma das repetições. Se por acaso o atleta errasse a realização do teste, ele descansaria e depois voltaria para a realização do teste. E como referência de desempenho, a gente sugeriu que fosse utilizada a média das repetições. Então não era o primeiro, não era o último, era a média. Por quê? Por ser um teste imprevisível, a gente entendeu que você, pegando as sutis variações de desempenho entre as 3 repetições, você teria uma medida que fosse mais representativa do desempenho real do atleta. Então, se a gente pegasse só o melhor desempenho, aquele melhor desempenho poderia ser, às vezes, fruto não do próprio desempenho dele, mas de uma característica dos passos que foram realizados pelos jogadores. Por exemplo, vamos dizer que ele tem o lado direito como lado dominante e os passes todos foram feitos para o lado dominante dele. Isso aleatoriamente poderia facilitar o desempenho dele, porque a gente não combinava os passes e os jogadores do lado de fora também se modificavam, mas eram do mesmo nível do jogador que estava sendo avaliado. Então a gente não podia colocar lá um jogador de nível internacional adulto fazendo o passe e quem está sendo avaliado era um jogador de nível regional de 11 anos, 12 anos de idade. Não tinha nada a ver, então eram jogadores do mesmo nível. Então, essa é a ideia da média, e isso que eu falei para vocês também, da gente entender que tipo de teste que a gente está realizando e por que utilizar a média, o melhor desempenho ou o pior desempenho. E o desempenho aí era marcado com o cronômetro manual. Essa é uma limitação do estudo, marcar o desempenho com cronômetro manual, porque tem a variação, tem o erro do próprio avaliador, do próprio cronometrista, mas por outro lado isso torna o teste mais prático, mais fácil de ser utilizado por qualquer treinador de polo aquático, por qualquer equipe. Por isso, então, o processo de validação, de criação do próprio teste, levou em consideração não só
os atletas, mas também os avaliadores. Então, durante a familiarização, ela é importante que os cronometristas, que esses avaliadores também participem do processo para que eles entendam exatamente quando tem que começar o tempo, que é quando o atleta tira a mão da bola, e quando ele tem que parar o tempo, que é quando o atleta tira a segunda bola de dentro do arco flutuante. Como eu disse para vocês, calma aí que tem um cachorro aqui que está latindo. Como eu disse para vocês, teve um estudo que foi publicado esse ano ou no ano passado que ele citou o teste e fez uma crítica no sentido dele não compreender, dele não considerar o teste como um teste aberto, como eu sugiro, né, que é um teste imprevisível, porque ele considera que a gente não consegue saber exatamente como vai ser a qualidade do passe feito pelos jogadores que estão na parte de fora da área de avaliação. A minha crítica é que tem como você saber, e isso está escrito nos artigos, os atletas que estão sendo avaliados têm o mesmo nível de desempenho dos atletas que estão para o lado de fora. E a sugestão que ele deu para poder resolver isso foi colocar uma televisão na frente da piscina e a partir de uma situação de estímulo do que era visto na televisão, o atleta deveria tomar uma atitude, assumir um determinado comportamento. Ou seja, ele criticou o teste, que ele falou que não era tão imprevisível por causa do tipo de passe, mas colocou uma situação que não acontece no jogo, que é uma televisão. O jogador não olha, não realiza o jogo olhando para uma televisão. E outra, na televisão os movimentos são em 2 planos. Quando a gente tem uma situação real, os movimentos são em 3 planos. Então são situações completamente diferentes. Eu gostaria muito que alguém, algum dia, tentasse dar continuidade à proposta do teste de agilidade. E quais seriam as mudanças que eu sugeriria? Que houvesse, aí a gente precisaria talvez aí de alguém da engenharia, porque tudo que é feito na água é mais difícil, né? A gente precisaria de alguma maneira que essa cronometragem fosse talvez eletrônica, não fosse manual. Então ter algum tipo de sensor nessas extremidades, que não precisaria ser a bola, poderia ser um sensor que quando ele tocasse nesse sensor haveria a marcação do tempo, porque aí ficaria também mais fácil a gente ter a marcação ou a medida do tempo total e do tempo parcial. Então, o tempo que ele demora para poder retirar a primeira bola, depois retirar a segunda bola. Também seria interessante que a gente pudesse filmar essa movimentação de quem está sendo avaliado de forma submersa, para a gente compreender que tipo de movimento que eles fazem. Os melhores atletas, como eu disse para vocês, eles fazem um único movimento propulsivo de salto. Os atletas de pior desempenho tendem a se deslocar, fazem esse tipo de pernada. Quando o movimento é feito para o lado dominante, a realização da pernada tem essa característica. Quando é feita para o lado não dominante, a característica da pernada é diferente. E uma outra coisa que talvez seja assim meio que impossível, que esses estudos relacionados à atenção, eles colocam uma câmera no olho do atleta, né, não no olho dele, mas focada no olho do atleta, e elas conseguem perceber para onde que o atleta está olhando. Isso é bacana por quê? Porque eles percebem que os atletas de melhor desempenho, eles olham para poucos lugares e olham para os lugares que são mais significativos do movimento do adversário. Por quê? Porque eles já sabem de maneira intuitiva, de maneira como fruto da prática, eles olham para o adversário e eles já sabem o que tem que olhar, então eles não desperdiçam a atenção deles. Por outro lado, os atletas de pior desempenho, quando olham para um adversário, eles não sabem para o que eles têm que olhar direito. Então, eles olham para muitos lugares, isso faz com que a tomada de decisão seja mais lenta e faz com que eles percam tempo com coisas que não são importantes. Por que eu acho que isso com um teste seria mais difícil? Por ser realizado dentro da água e porque o atleta ele se direciona e se desloca em diferentes planos e eixos, o que tornaria esse processo de avaliação bem mais difícil, mas quem sabe aí no futuro. Então, pessoal, essas são as propostas aí dos testes que eu gostaria de apresentar para vocês. Os outros testes que eu não apresentei partem mais ou menos dessas variações. No meu doutorado, eu optei por estudar o polo aquático em função de uma experiência que eu tinha com a modalidade anterior, que começou mais ou menos em 2007, então fiz o meu doutorado em 2011, que eu comecei. Mas porque, além disso, eu entendia que, como existe pouca coisa publicada em polo aquático, o que a gente faz acaba se tornando interessante.
É lógico que o apelo social, que o interesse global pelo polo aquático é bem menor do que pela natação. Então, menos pessoas leem o seu artigo, menos pessoas citam o seu artigo, mas mesmo assim é possível que a gente faça um estudo bacana e a gente entenda então que essa é uma oportunidade, né, e não um prejuízo. Aí depende também de como cada um enxerga isso para a sua vida, mas eu acho que a gente estudar o polo aquático, o nado e o salto abre para a gente uma grande possibilidade de publicações e de conhecimentos que a gente ainda não tem.